2 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. A mensagem de hoje fala sobre a obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo é essa. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. João capítulo 14, versículo 26. Essa frase que nós acabamos de ler foram as palavras que Jesus disse para os seus discípulos. No capítulo 14 de João, Jesus estava conversando com os discípulos a respeito da sua morte. Ele estava preparando os discípulos para o futuro. E ele estava falando para eles que quando ele fosse embora, ele enviaria o conselheiro. Veja que a palavra conselheiro aqui no versículo está em letra maiúscula, porque está se referindo a uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, mas o Espírito Santo é uma pessoa? Sim, ele é a terceira pessoa da Trindade, onde nós temos Deus Pai, Deus Filho, que assumiu a forma de carne e veio na pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque, assim como nós somos pessoas porque temos pensamentos, desejos, vontades, ideias e vontade própria, assim também o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, os conselhos de Deus, e ele está aqui na terra, depois que Jesus subiu para ser o nosso conselheiro. Mas o Espírito Santo tem um atributo, que é um atributo de Deus. Ele é onipresente. Significa que ele consegue estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, 24 horas, 7 dias na semana, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Deus é eterno e o Espírito Santo também é eterno. Deus vai de geração em geração e o Espírito Santo também vai de geração em geração. Quando você abre o livro de João, no capítulo 16, Jesus fala: "E o Espírito Santo receberá de mim aquilo que vocês precisam saber, e eu receberei do Pai aquilo que vocês devem saber." Então o Pai transmite ao Filho os propósitos e planos que tem para cada um de nós. E o Filho transmite ao Espírito Santo que está na terra, disponível para todos nós. Então a mensagem de hoje nos fala sobre a obra do Espírito Santo. Jesus disse que quando ele fosse, ele nos deixaria o Espírito Santo. Vamos ler agora a mensagem de hoje. Ao longo das Escrituras, somos convidados a conhecer o Espírito Santo por meio de diversas figuras reveladoras. Ele é como o fogo que incendeia os corações, como o óleo que unge a cura, como a água que jorra do nosso interior e como o vento misterioso que não podemos controlar nem sabemos para onde vai. Essas figuras aqui que o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, está colocando aqui nesse primeiro parágrafo, são textos da Bíblia, que mostram que o Espírito Santo se revela de várias maneiras. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos que os discípulos, logo depois que Jesus havia subido para os céus, estavam reunidos em aproximadamente 120 pessoas. E o texto de Atos, no capítulo 2, fala que um vento impetuoso bateu sobre aquela casa em que eles estavam.
Então eles foram cheios do Espírito Santo. E o texto de Atos 2 nos fala que eles começaram a falar a respeito das maravilhas de Deus em várias línguas. E existiam em Jerusalém pessoas de várias nacionalidades. Existiam elamitas, medos, persas, e de repente aquelas pessoas que eram hebreus começaram a falar a respeito de Deus nas línguas dessas pessoas. Então todos ficaram maravilhados, porque imagine que um hebreu estava pregando a respeito de Jesus na língua do elamita. Então o elamita escutava aquele hebreu falando na língua dele a respeito das coisas de Deus, sem que aquele hebreu soubesse elamita. Então eles ficaram maravilhados, porque aquele vento bateu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia também fala que logo depois que isso aconteceu, Pedro ficou incendiado, recebendo um fogo que queimava dentro do coração dele, e ele, que havia negado Jesus por 3 vezes, um pouco tempo antes de Jesus ressuscitar e subir para os céus, teve coragem e ousadia de ficar na frente de 3.000 homens falando: isso que acabou de acontecer é uma obra de Deus, e Ele quer salvar a vocês por meio de Jesus. Também Jesus disse em João, no capítulo 4, quando ele conversava com uma mulher samaritana, que era uma mulher que tinha tido 5 homens e estava vivendo no 6º relacionamento. Jesus disse: você está procurando um sentido para a sua vida? Mas se você vier até mim, eu vou te dar uma água da vida, e uma água que vai jorrar dentro do seu coração, e você nunca mais terá sede. A sede que você busca de preencher o vazio da sua vida está em mim, porque eu darei o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que todas as Escrituras mostram o Espírito Santo como vento, o Espírito Santo como fogo, o Espírito Santo como água que jorra dentro do coração e que traz paz e vida. Agora, indo avante, a obra do Espírito Santo vai além do tempo, permeando a história da revelação divina. Ele inspirou profetas, guiou a escrita das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos e instruiu o povo de Deus em seus caminhos. Sua presença é a força que nos capacita a proclamar a verdade e a justiça. Nesse segundo parágrafo, quando ele fala que a obra do Espírito Santo vai além do tempo, quando nós abrimos as Escrituras do Antigo Testamento, que são os livros da Bíblia, que foram escritos antes de Jesus ter vindo, nós vemos que Davi foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele conta que, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, apareceu um urso, e ele teve a força para derrotar aquele urso. Depois apareceu um leão, e ele teve força para derrotar o leão. E depois, quando ele foi combater o gigante Golias, nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 17, que ele disse para aquele Golias: você vem a mim com espada e com armadura, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E em nome do Senhor, ele tinha uma pedra e ele acertou o alvo, derrubando aquele gigante. Isso foi uma obra do Espírito Santo. Quando nós lemos o Antigo Testamento também, nós vemos que o profeta Elias chegou até o rei Acabe e disse: segundo a palavra que eu disser, não vai chover aqui em Israel durante 3 anos e meio. E ele trouxe essa palavra movido pelo Espírito Santo. E de fato, quando nós lemos essa história no livro de 1 Reis, nós vemos que não houve chuva durante 3 anos e meio.
e só depois que o profeta Elias disse: agora que se encerrou esse tempo, haverá chuva. E houve chuva segundo a palavra do profeta Elias. Ele trouxe essa palavra movido pelo Espírito Santo. Quando nós vamos um pouco mais longe, um pouco mais atrás, no livro de Gênesis, quando fala sobre a criação, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Houve um princípio, um momento em que Deus determinou a criação dos céus e da terra. E o versículo 2 diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras palavras, o Espírito Santo estava com Deus desde o princípio da criação. Ele estava se movendo no meio de tudo o que estava acontecendo sobre a terra, e quando Deus disse: haja luz, e houve luz, e depois Deus foi decretando a criação de todas as coisas em 6 dias para descansar no 7º, tudo isso Deus decretava a palavra, Jesus realizava, executava e fazia com que as coisas acontecessem, e o Espírito Santo estava junto, acompanhando em movimento tudo o que estava acontecendo. Quando Jesus veio na Terra, nós lemos na meditação de ontem, no dia 1º de abril, que foi o Espírito Santo que gerou a pessoa de Jesus no ventre de Maria. Quando você abre o livro de Lucas, no capítulo 1, o Evangelho de Lucas, ele relata que o anjo Gabriel disse para Maria: você conceberá pela virtude do Espírito Santo, e aquele que nascer de ti se chamará Jesus, porque ele será o Salvador. Vamos lembrar que nós estamos no mês de abril. Ontem a mensagem foi sobre o Salvador, e hoje a mensagem é sobre a obra do Espírito Santo, porque nesse mês de abril nós comemoramos a Páscoa, onde Jesus manifestou o seu amor por toda a humanidade, entregando a sua vida para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que todo aquele que recebê-lo como Salvador tenha acesso livre ao Pai. Então, essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai além do tempo. Ele permeia a história da revelação divina. Ele inspirou os profetas no Antigo Testamento, ele guiou todos os que escreveram as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e ele instruiu o povo de Deus em seus caminhos. A sua presença é a força que nos capacita a proclamar a verdade e a justiça. Nesse parágrafo que diz assim: a sua presença é a força que nos capacita a proclamar a verdade e a justiça, quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, nos mostra que Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito Santo sobre vocês. E depois no versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Atos, está escrito assim: mas vocês receberão o poder e a virtude do Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para eles? Quando vocês forem cheios da presença do Espírito Santo, vocês terão força para pregar na cidade em que vocês estão, Jerusalém, no estado em que vocês estão, que era a Judéia. Jerusalém ficava na região da Judéia. Vocês também vão pregar em Samaria. Samaria era o país vizinho. E vocês vão pregar até os confins da terra. Quando vocês recebem a presença e o poder do Espírito Santo, vocês têm força, vocês recebem capacidade para proclamar, ou seja, para declarar, para dizer aquilo que é a verdade e aquilo que é a justiça. E quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Jesus. Jesus disse
em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem até o Pai, a não ser por mim. O que Jesus estava revelando é que é só por meio dele que nós podemos chegar até Deus. Muitas pessoas dizem que subir até Deus é como uma montanha, em que alguns seguem por um caminho, outros seguem pelo outro lado da montanha e outros seguem pela esquerda, pela direita ou por outras partes, mas todos chegam ao mesmo lugar. Mas essa figura, ela não corresponde à verdade. A verdade é que você só pode chegar até Deus por um único caminho, e esse caminho é uma escada única, e a escada é Jesus. É por meio de Jesus que você sobe os degraus que te levam até Deus. E é o Espírito Santo que mostra e convence o homem e a mulher de que precisa de Jesus para chegar até Deus. Jesus é o Salvador e é por isso que nesse mês de abril se comemora a Páscoa, lembrando que o Cordeiro, que foi Jesus, entregou a sua vida, morrendo e se fazendo maldito por mim e por você. Prosseguindo, na jornada da salvação, o Espírito Santo desempenha um papel crucial. Ele nos desperta do sono do pecado. Ele que nos convence que nós estamos no caminho errado. A palavra pecado significa no original errar o objetivo, errar o alvo. Então, pecado nos fala sobre errar o alvo. Beber é pecado porque quando nós bebemos, nós perdemos o juízo e tomamos decisões erradas. Fumar é pecado porque nós estamos destruindo o nosso corpo. E Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo mora em vocês. E quando vocês não cuidam do sono, de beber água, comem em excesso em razão de ansiedade, ou ficam sem se alimentar porque ficam presos à depressão e coisas do passado, vocês estão errando o objetivo dessa vida. Vocês não foram feitos para viver uma vida miserável, mas vocês foram feitos para viver uma vida de plenitude, uma vida onde vocês despertam e sabem que Deus está com vocês, derramando bênçãos e cuidando de vocês em tudo que vocês precisam. Então, se vocês deixam de confiar em Deus e começam a se prender ao passado, com mágoas e ressentimentos com coisas que pessoas fizeram no passado, ou quando você se preocupa com o futuro e traz preocupações imaginárias de como será o futuro, carregando preocupações, vocês não estão confiando em Deus, estão errando o alvo. O alvo é andarmos com Deus. Então é o Espírito Santo que nos desperta do sono do pecado, nos faz ter esse entendimento e essa compreensão. Ele ilumina nossa mente para compreender a palavra de Deus e traz convicção espiritual ao nosso coração. Ele nos confronta com a realidade e revela a justiça de Deus. A justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus significa a vontade de Deus. Então o Espírito Santo nos confronta com a realidade e revela a vontade de Deus. Não somos deixados à mercê de nossas fraquezas, pois o Espírito Santo nos reveste com o poder de Deus. Ele nos concede coragem, amor e equilíbrio para enfrentar com confiança os desafios da vida. Quando você tem o Espírito Santo, na hora em que você começa a sentir a depressão, o Espírito Santo fala conosco. Ele fala: por que você está assim? Quando nós temos o Espírito Santo e nós abrimos a Bíblia, pedindo que ele nos traga uma revelação, nós abrimos a Bíblia e encontramos o texto certo que fala para nós, que ele está conosco.
que Ele está comigo, que Ele está com você. Muitas vezes, quando eu estava em dúvidas a respeito do que fazer e se Deus estava comigo, eu abri a Bíblia e vi o texto de Isaías, capítulo 43. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43, lá vai estar escrito: quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Se você cruzar pelos rios, você não vai naufragar. Os rios não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar e a chama não vai arder em você, porque eu estarei com você. Não tenha medo. O texto fala assim: não temas. E se você prossegue na leitura de Isaías, no capítulo 43, lá no versículo 13, está escrito assim: antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes que o dia começasse a existir, Deus já era. Ele já estava no controle e no governo a respeito de tudo. E ele fala assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada que eu não possa fazer. E ele fala: eu crio as trevas e eu formo a luz. Operando eu, quem impedirá? Então esse texto fala: quando existem trevas no nosso caminho, Deus forma essas trevas para que nós venhamos a ter confiança nele. E é ele também que forma a luz, quando vem a resposta que nos ilumina no meio das trevas e nos faz ter novamente esperança nele. Então é dele que vem a coragem, o amor, é dele que vem a força para perdoar aquele que nos fez o mal, que é a manifestação do amor. É ele que nos dá equilíbrio para enfrentar com confiança os desafios da vida. Quando nós queremos ficar deprimidos ou quando queremos ficar ansiosos, é ele que vem e coloca o equilíbrio para nós termos calma e saber enfrentar cada situação. Portanto, convido você a buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, pois é desse relacionamento que jorra o poder transformador de Deus sobre nossa vida. Renda-se a Ele, viva debaixo de sua orientação e assim seja capacitado para que o Pai faça uma grande obra por meio de sua vida, pois tudo isso está à sua disposição, bastando entregar o controle e deixar o Espírito Santo encher sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Fala sobre a obra do Espírito Santo. Jesus disse, lendo aqui mais uma vez o versículo que começou essa mensagem, contudo, o contudo é porque quando você lê os versículos anteriores de João, Jesus estava falando para eles que ele estava indo embora, que ele morreria. Então ele estava preparando os discípulos, informando-os a respeito do que haveria de se suceder. Então ele fala: contudo, no meio de tudo isso que eu falei para vocês que vai acontecer, o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Essa é a obra do Espírito Santo. É ele que é enviado para estar ao nosso lado como nosso conselheiro, nos ensinando e revelando tudo o que precisamos saber nas horas difíceis, nas horas em que não sabemos o que fazer. Portanto, busque o Espírito Santo. A mensagem lateral aqui do Café com Deus Pai de hoje é: somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações necessárias em nossa vida. Lendo mais uma vez, somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações necessárias em nossa vida. Por isso nós precisamos buscar o Espírito Santo para estar caminhando conosco em nossa vida, em nossas decisões, em tudo que fazemos e pensamos. Aqui nós estamos no dia 92 do ano,
de 365 dias. A leitura bíblica é João, capítulo 9, e a palavra-chave é transformação. Deus abençoe o seu dia. Faça uma oração dizendo: Deus, em nome de Jesus, me concede o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida hoje grandemente. Amém.